Agora são 7h15 e vamos fazer contato com o presidente da Fundação Poli Saber e diretor do cursinho da Poli, o professor Giba Alvarez. Bom dia, Giba. Bom dia a todos que estão no ar com a gente agora de manhã. Giba, você que é especialista em educação, com ênfase na preparação para o Enem, como é que você vê, e convive, com muitos estudantes, muitas pessoas que ficam ansiosas justamente pela chegada do exame, por seus resultados, por sua colocação ali, como é que você vê toda essa crise envolvendo o Exame Nacional do Ensino Médio? Bom, da parte dos estudantes, pela primeira vez na história do Brasil, eu não conheço nenhum outro país do mundo que faz o que este governo fez. No fundo, imagina, um estudante, todos nós fizemos vestibulares e passamos por essa ansiedade, O estudante muitas vezes faz 2 anos de cursinho, enfrenta o estresse e a ansiedade da prova e o que ele espera, obviamente, é que ao chegar os resultados, que ele seja aprovado ou não aprovado. Nós estamos numa situação inusitada no Brasil. O estudante, se ele não foi aprovado, ele não tem certeza se, por conta dos erros da nota dele, se cometeu, na verdade, uma grande injustiça nacional. Ou seja, tem milhões de jovens, que são milhões, o Enem teve 3,9 milhões de jovens que prestaram a prova, que não conseguiram encerrar essa etapa, principalmente aqueles que não conseguiram uma vaga. O INEP é um instituto que tem mais de 80 anos no Brasil. Ele possui uma excelência técnica reconhecida internacionalmente. Os seus técnicos têm doutorado, muitos fazem parte das comissões do PISA, que é o exame internacional, e o que surpreende é que o INEP, por conta de uma interferência política, até agora não soltou nenhuma nota técnica para sabermos exatamente qual foi o problema que aconteceu com a nota do Enem. Eu li a justificativa do governo agora na defesa que a União fez no Superior Tribunal de Justiça. A própria União reconhece que vários itens da prova do Enem não foram pré-testadas e isso claramente mostra que, sim, as médias dos alunos, as proficiências, elas podem sofrer alterações. Então, imagine o seguinte, um estudante que ele conseguiu agora, para medicina, uma nota de 752, que poderia, se o INEP tivesse feito uma auditoria e corrigido as proficiências, chegar a 754, por conta de 2 pontos, ele ficou fora de uma universidade federal nas carreiras mais concorridas, por exemplo, medicina. O que o governo necessita fazer urgentemente é uma auditoria em todas as notas de todos os alunos para recalcular a proficiência, para dar credibilidade à avaliação e fazer com que o estudante, com a sua média correta, acertada, possa, através dos programas de acesso, acessar o ensino superior no Brasil. E é bom, inclusive, para as pessoas entenderem, Giba, que mesmo após terem sido obtidos aí os novos índices de acertos, o INEP acabou não recalculando os parâmetros para atribuir pesos às diferentes perguntas do teste. Isso interfere no resultado final, É bom que as pessoas saibam disso também. Interfere por uma questão técnica. Para quem nos ouve, é só importante dizer que o Enem ele é calculado pela TRI. Um estudante que tira, por exemplo, acerta 40 pontos, a nota dele não é 40, a nota dele pode ser 500, 600, porque o Enem calcula proficiências. Se a prova tivesse todos os itens pré-testados, o que é o pré-teste? Os itens do Enem, antes da prova, eles são colocados a teste para serem divididos em alta, média e baixa dificuldade. O próprio governo reconhece que esse Enem teve itens que não foram pré-testados. Quando isso acontece, é uma coisa natural. O que se faz é pegar um espaço amostral de 100 mil pessoas, pré-testar com esses 100 mil pessoas que fizeram a prova, depois recalcular a proficiência de todo o conjunto de pessoas que fizeram a prova. Quando você tem um erro, mesmo que seja para 6 mil, como o governo diz, falta essa transparência para saber exatamente o tamanho do problema. Se esses 6 mil estão na base dos 100 mil, a proficiência muda. Então, quando o governo assume a responsabilidade de não recalcular a proficiência, a média do aluno pode sim sofrer alteração,
o que pode prejudicar ele no acesso ao ensino superior, principalmente público no Brasil, e nas carreiras mais concorridas, porque nas carreiras mais concorridas, 2 pontos pode fazer a diferença entre o ingresso e o não ingresso numa universidade. Isso é muito comum, por exemplo, em medicina no Brasil. Inclusive, a gente não teve só problemas no Enem, como também tem problemas no SISU, né? Ontem, estudantes que tentavam acessar a lista de espera relatavam aí que alguns não conseguiam se inscrever, porque dentro da página ali dava erro de que o prazo tinha sido encerrado, ou seja, Giba, é uma sucessão de erros assim, e eu fico me colocando no lugar justamente desses estudantes, né? Pessoas que estudaram, se dedicaram tempo, dedicaram esforços aí para ingressar numa universidade e agora ficam nessa situação. Todos têm o direito de saber claramente se tiveram condições ou não de ingressar ao ensino superior. Infelizmente, o governo e propriamente o Ministério da Educação, em nome de uma disputa ideológica sem sentido, que durou todo esse ano, se esqueceu de fazer o planejamento e estruturar a pasta para os seus grandes desafios. O que nós estamos vendo é uma incompetência técnica associada a uma falta de planejamento, né? A própria plataforma do SISU, ela nunca teve tantos problemas como há esse ano. É óbvio que nos outros anos o sistema caiu por horas, é importante dizer isso. O sistema do SISU, nos anos anteriores, ele sempre aguentou 4 milhões e meio de inscritos. A quantidade de inscritos ela não pode ser justificativa para tamanhos problemas em relação à plataforma do SISU, e o que se vê é algo inacreditável, porque isso é um ponto positivo para a sociedade brasileira. Nenhum dos problemas o INEP assumiu uma responsabilidade. São sempre relatos de estudantes nas redes sociais. Foram os estudantes que relataram agora, recentemente, que na plataforma do SISU, quando ele escolhia as 2 opções, a nota valia para as 2. Agora, recentemente, eles tiveram dificuldades para acessar as listas de chamada. Foram os estudantes que alertaram pelas redes sociais que o sistema caiu várias vezes. Foram os estudantes que alertaram o governo que as notas estavam erradas. Ou seja, é surpreendente, porque em anos anteriores, quando se detectava um problema no Enem, quem arrumava o problema, quem solucionava o problema eram os próprios técnicos do INEP. Hoje o que nós vemos são atitudes dos estudantes através das redes sociais, alertando o governo dos erros, e da parte do governo não há transparência para solucionar os problemas e nem uma vontade para que o problema de fato seja resolvido, não só de forma transparente, mas através de uma solução técnica que convença a sociedade brasileira e dê credibilidade, novamente, ao Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente não pode esquecer. O Exame Nacional do Ensino Médio tem mais de 20 anos no Brasil. É um exame de altíssima excelência, de altíssima credibilidade. Ele é muito reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Não é à toa que várias universidades, por exemplo, de outros países, por exemplo, em Portugal, utilizam o Enem como portal de acesso às universidades portuguesas, algumas no Canadá, nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Agora, qual a origem que você identifica dessa série de erros, aí, dessa série de falhas que tivemos no Enem, também no SISU, enfim, e vemos, na verdade a gente tem faz tempo no Ministério da Educação. É uma concepção de projeto mal feita? É uma tentativa de desqualificar o próprio sistema público? Qual a origem disso, Giba, na sua avaliação? É uma disputa ideológica sem sentido que atrapalhou todo o planejamento na área de educação do Ministério da Educação. Eu disse no começo da entrevista, o INEP, o órgão responsável, não é pelo Enem, o INEP é responsável por todas as avaliações no Brasil, né, no que se refere ao governo federal. Ele é um órgão que tem 80 anos e tem técnicos de absoluta excelência. Porém, este governo transformou o INEP em um órgão com diretrizes políticas. É evidente que todo governo tem, sim, o direito e o dever de indicar os principais postos da gestão federal. Por exemplo, indicar o presidente do INEP.
Mas os órgãos de coordenação, o responsável por avaliação, por exemplo, geralmente são pessoas técnicas, porque são os técnicos que conhecem de avaliação. O que nós vemos no INEP hoje é que os técnicos saíram dos postos-chave de coordenação do próprio INEP e assumiram pessoas que não são da área de educação, não são técnicos. E houve, com certeza, um comprometimento da qualidade do INEP em si por conta da não autonomia dos técnicos atuarem. Fora, e nós sabemos, é público, o grau de perseguição que este governo faz aos técnicos por conta de uma eventual disputa ideológica, porque os técnicos não seguem a mesma linha do governo. Então, essa contaminação ideológica, ela não é só discurso, né? Ela prejudica, de fato, não só o INEP, no que se refere às avaliações, mas os índices em relação ao que a gente pretende. Nós temos que melhorar o IDEB, nós temos várias tarefas, temos que implementar a Base Nacional Curricular, ou seja, o setor de educação do Brasil parou em nome de uma disputa sem sentido e com uma perda de qualidade técnica que me preocupa muito, porque um ano sem gestão da educação do Brasil, nós podemos perder décadas daquilo que nós estávamos no caminho certo. Desde a Constituição de 88, que o Brasil sabe o que precisa, nós temos dados de diagnóstico para saber os pontos que nós temos de fragilidade, o Plano Nacional de Educação está aí, as metas precisam ser cumpridas, o que nós precisamos agora é seguir em frente. Qualquer coisa que atrapalhe esse caminho pode ser um desastre para as próximas gerações no Brasil. Nama. Giba. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ô Giba, e no final de semana nós tivemos um apoiador do governo Bolsonaro solicitando ali pelo Twitter a correção da prova da sua filha para o ministro da Educação. Ele atendeu o pedido ali pelas redes sociais, inclusive solicitou para o INEP a correção, que atendeu o pedido do ministro e deu a devolutiva de que a prova da candidata, o resultado estaria correto. O que chama a atenção é a forma como esse pedido foi feito, foi atendido. É desesperador para um exame tão importante para os candidatos e para todos os brasileiros, né? Porque dá ali aquela sensação de uma corrige, outra não corrige, via rede social. É desesperador isso, não, Giba? Eu acho que é mais do que isso, porque é um conflito ético. Quem assume o governo não assume o governo para privilegiar grupos, para privilegiar amigos ou para privilegiar pessoas em redes sociais. Quem governa, governa para todos. Isso que foi feito, que você acabou de relatar, para mim é absolutamente grave. Eu acho que cabe comissões de ética para poder verificar o caso, mesmo que seja num ambiente público, que são as redes sociais, não houve condições de outras pessoas com igual nível de reclamação que elas pudessem ser atendidas. Ou seja, isso é muito comum, não só na área de educação, mas o governo ele vem com essa prática de atender grupos, né? E que não é nem políticas focadas, é uma forma de privilegiar amigos, conhecidos, pais de alunos. Não sei, me parece que nesse caso do Twitter, o pai do aluno era conhecido. Eu acho que isso são casos que têm que ser levados para a Comissão de Educação da Câmara, tem que ser levado para a Justiça. No caso do estudante, esses casos cabem sim processos, inclusive de dano moral. Eu falo dano moral porque os jovens estão passando por uma pressão psicológica, as famílias estão sofrendo, os estudantes estão sofrendo. Esse processo ele precisa ser judicializado sim, porque temos que buscar a justiça e da parte do governo, esses conflitos éticos de escolha de grupos a serem privilegiados, isso é uma coisa que não tem cabimento, cabe sim. O Estado brasileiro ele tem todo um aparato para que essas questões possam ser, da parte do ministro, ele acabou de sofrer agora uma advertência, né? Na Comissão de Ética da Presidência, cabe sim advertência. O gestor público, ele tem as suas responsabilidades, ele tem os seus limites de ação e ele governa para todos do Brasil, não só para grupos, principalmente grupos de pessoas conhecidas.
Tá certo, Giba. Muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. É sempre um prazer falar com vocês. Boa sorte a todos, bom dia. Prazer é nosso, bom dia. Conversamos aqui com o presidente da Fundação Poli Saber, diretor do cursinho da Poli, professor Giba Alvarez.